Vamos detalhar da AWS conceito de tolerância a falhas. Então, o que é tolerância à falha, né? O primeiro princípio que você tem que ter em mente, ele costuma até ser meio contraintuitivo, né? A gente trabalha para que tudo funcione, mas você precisa ter em mente que todo sistema vai falhar. Se você projetar os seus sistemas, a sua infraestrutura, com esse pensamento de que ele vai falhar um dia ou outro, isso é inevitável, você vai conseguir realmente construir uma infraestrutura resiliente, né? Então, ao falhar, você precisa ter esse plano B. Não adianta achar que sempre tudo serão flores, porque isso não é verdade. Mesmo na Amazon, a própria Amazon tem problemas de sistemas falharem, tá bom? E ela, dentro, né, das melhores práticas, ela diz que a gente tem que trabalhar assim, tá bom? Então, os sistemas precisam se corrigir automático. Quando eu falo sistemas, eu estou falando de infraestruturas de uma maneira geral, tá? Essa correção automática dentro aqui da nossa jornada vai chamar de auto-healing. Então, auto-healing é essa correção automática. Então, a própria infraestrutura, ela percebe que tem algo errado, ela faz a correção baseada em regras que você projetou e se corrige, tá? Então ela vai aí ficar, de repente, mesmo um pouco instável ou pequenamente fora do ar por um período, enquanto a infra está trabalhando por você e fazendo essa substituição de recursos que não estão funcionando adequadamente. E para mim, esse é o grande papel do arquiteto cloud. Projetar infra, projetar sistemas fora do cloud é uma coisa, e aqui o grande diferencial de um arquiteto cloud é fazer essa tolerância a falhas ou o auto-healing. E o arquiteto não faz isso sozinho, ele faz isso com o SysOps, porque o SysOps é o cara que monitora a infra, né? O SysOps é o cara que está olhando as métricas e vendo, isso aqui está falhando, não está legal, tá bom? Claro que o developer tem um papel importantíssimo, porque é ele quem executa tudo que o arquiteto projetou, e o SysOps é quem monitora, mas esses dois papéis são os principais na questão da tolerância a falhas, tá? Pontos importantes que eu quero trazer para você, que quanto mais tolerante o sistema é, mais caro ele vai ficar. Por quê? Pensa comigo. A gente precisa sempre ter o plano B. De repente, você quer ter o plano C também, porque se o plano B falhar, você tem o C. Ah, não, eu quero chegar ao extremo. Se o plano C falhar também, eu quero o plano D. E cada plano desses são recursos que você está provisionando ou projetando na sua infra, caso eles falhem, né? E quanto mais recursos você utilizar naquele modelo Pay as you go, né? Você paga por aquilo que você utiliza, ele vai ficando cada vez mais caro. É importante você testar os mecanismos de failover, uma coisa chega até a ser irônica, né? Geralmente você vê sistemas bem projetados, tolerantes à falha, mas quando a falha acontece, não funciona, tá? Então, essa questão do failover é uma questão muito presente nas documentações da Amazon, muito presente nos exames. Você tem que fazer o teste dos mecanismos. Isso é pegar um dia e criar aquele dia que você vai simular que as coisas não estão funcionando, tá? Então, aquela brigada de incêndio que existe em prédios, né, que você precisa fazer a simulação de um incidente, aquilo é de extrema importância. Isso vale aqui também na área de TI, tá? Então, quem trabalha em empresas maiores está acostumado com esse failover. Quem não trabalha, às vezes sabe que existe, mas não entende a importância disso, e é muito importante, crucial, eu diria, que o failover seja feito em ambientes cloud também, tá bom? Qual que é o grande objetivo da tolerância de falhas? Então, caso uma availability zone, uma Z caia, a outra assumirá. Então, você tem lá uma estrutura, banco de dados, instâncias, qualquer outro tipo de recurso da Amazon, e por algum motivo, né, lembra da AZ que eu falei, ela teve algum problema de conectividade, ela ficou fora do ar. Quando você projeta a tolerância a falhas, você tem o nosso plano B ou outra AZ totalmente preparada para assumir o lugar daquela AZ que deu problema, tá? Caso uma região caia, você também pode fazer com que outra região assuma. Então você projeta tudo para rodar em São Paulo, mas de repente você pega uma região nos Estados Unidos que tem o espelho de tudo que você tem em São Paulo. Eu coloquei aqui que isso é menos provável porque uma região ela é projetada para não cair inteiramente, tá bom? Eu sinceramente não tenho conhecimento de que uma região inteira da Amazon ficou fora do ar, mas se você quer chegar ao extremo da tolerância a falhas, você vai projetar isso também entre regiões. Lembre-se que quanto mais tolerante, mais caro, tá bom? Mostrando um exemplo na prática aqui para você. Esse diagrama
Não assuste com ele tem várias linhas, vários itens, mas o que eu quero chamar a sua atenção são as linhas tracejadas em laranja, que denotam as Availability Zones, tá? Então você tem linhas tracejadas em laranja na esquerda e na direita. Se você olhar ali no fim do gráfico, você tem a Availability Zone US East 1A e no lado direito a Availability Zone US East 1B, tá? Então a letra final aqui manda ali, né? A e B, tá? Então são duas AZs rodando dentro de uma região, tá? Se você prestar atenção nos itens, você vai ver que o lado esquerdo ele é idêntico ao lado direito. Então você tem lá uma Public Subnet na parte superior, que são os quadrados laranjas. Você tem bancos de dados, enfim. Aqui o que mais importa para a gente não é nem muitos elementos, mas eu quero chamar a sua atenção que é uma estrutura espelhada aqui, tá bom? Então elas têm a mesma configuração. E é assim que a gente projeta uma multi-AZ. Tá tudo funcionando, tudo beleza, elas conversam entre si, os dados são replicados de uma AZ para outra. Um belo de um dia, essa AZ para de funcionar, tá? Então, todo aquele servidor, aquele banco de dados que nós temos, ele parou de funcionar. E agora o que a gente faz? Nesse caso, a gente está tranquilo, porque a nossa infraestrutura está espelhada entre duas AZs. A AZ da esquerda, que é a AZ da letra A, vai continuar funcionando. Assim que a AZ da letra B voltar a funcionar, elas têm uma sincronia aí configurada e tudo vai funcionar em duas AZs e vice-versa, tá? Da B para A, da A para B. E aí, como é que você automatiza esse balanceamento aí, né, de problemas entre duas AZs? Entra um elemento muito importante da infraestrutura tolerante a falhas, chamado de balanceador de cargas ou load balancer. O que eles fazem? Eles distribuem o fluxo de acesso entre diferentes AZs ou recursos. Novamente, é bom enfatizar que a gente está falando de coisas virtuais, tá? Então, esse load balancer nada mais é do que um software que está fazendo o balanceamento entre essas AZs. Aquilo ali que eu mostrei para você nessa imagem aqui é como se um load balancer estivesse aqui por fora, entendendo quem está funcionando e quem não está, tá bom? E aí, dos tipos de load balancer, nós temos o application, o network e o classic, que vai ser aposentado, tá? Dentre os tipos de load balancer que eu vou citar para vocês, eu não vou citar o Classic, ele está saindo das provas da Amazon, então ele não tem tanta relevância para a gente. Mas o principal é o Application Load Balancer. Ele roda na camada número 7 do modelo OSI, então para quem é de infraestrutura aí sabe do modelo OSI. É necessário saber o modelo OSI? Não, mas é importante você saber que ele roda na camada 7, às vezes isso aparece lá na prova, tá? Ele funciona aí com rules, né, ou regras, né, com desvios lógicos. Então ele é chamado de application porque ele tem um software muito inteligente dentro dele, e dentro do load balancer você pode criar condições ali, falar, olha, se a conexão vier de tal IP, faça isso, né? Se for uma conexão para tal instância, faça aquilo. Então ele é muito poderoso. A gente vai ver isso um pouco mais para frente no treinamento, tá bom? A questão do SSL, você consegue instalar um certificado SSL dentro do Load Balancer, então ele é quem vai proteger o seu site, né, o seu sistema na frente das instâncias EC2. O único probleminha, não digo problema, mas é importante a gente citar isso, os Load Balancers do tipo application, eles têm IP dinâmicos, então é como se fosse aí o Wi-Fi da sua casa, né? O seu roteador dá um IP dinâmico para o seu computador. A Amazon também dá IPs dinâmicos para os applications load balancer, porque a Amazon quer ter autonomia, né? De repente, de substituir o load balancer, ver qual parte da infra dela está mais disponível para rodar o seu load balancer. Então ela te dá IPs dinâmicos, e também isso é usado pela própria Amazon para failovers, né? Se der algum problema no servidor físico que está rodando o seu application load balancer, eles vão simplesmente rotear todo mundo para um novo servidor. Então o IP é dinâmico. O problema aqui no dia a dia é que você não consegue apontar um IP para esse load balancer, ele sempre vai ser pelo nome, tá bom? E isso pode causar alguns problemas, a gente vai ver mais para frente, tá? A questão do Network Load Balancer, ele roda na camada 4 do modelo OSI. Por esse motivo, ele é indicado para extrema performance, porque ele faz o balanceamento num outro nível, né? Um nível mais, digamos, mais externo da camada OSI,
no protocolo TCP, UDP ou TLS. E aqui ele tem o IP estático, então uma vez que a Amazon cria seu load balancer, o IP vai ser sempre o mesmo. Isso pode fazer algumas diferenças em implementações, mas o Network Load Balancer ele é realmente indicado para casos de extrema performance, tá bom? Então, por exemplo, em streaming de vídeo, ele pode ser muito útil para aplicações em geral, não vejo nenhum motivo para usá-los, tá? Muito importante, a tolerância a falhas que eu mostrei para vocês ocorre sempre dentro da mesma região. Então, se você está em São Paulo, você tem 2 availability zones, espelhado da maneira que eu mostrei para vocês ali. Tudo vai funcionar, ele vai substituir a availability zone A com a B em caso de problemas, mas vai ser sempre na mesma região. Ele tem capacidade de olhar para a mesma região. Você não consegue criar uma infraestrutura que olhe para o mundo inteiro. Aquela região de São Paulo parou de funcionar, eu automaticamente, de dentro da região de São Paulo, vou mudar todo mundo para os Estados Unidos. Eu preciso de alguém mais externo, alguém mais numa camada mais acima para olhar isso. E isso é feito através do DNS. Então, o failover entre regiões é feito via Route 53. Isso é uma questão de prova, é muito provável que você veja uma questão nesse sentido, tá bom? Então, você tem 2 regiões, você quis ter esse nível de tolerância de falhas entre 2 regiões, por exemplo, São Paulo e Estados Unidos, alguma região dos Estados Unidos, você precisa fazer esse balanceamento no nível do DNS, porque ele é quem está mais para fora da sua infraestrutura. Você não consegue colocar alguém dentro da região de São Paulo para fazer isso, porque se a região cair, aquele recurso não está funcionando, tá bom? Então, o primeiro ponto de contato entre a sua conta AWS e o mundo externo é o DNS. Então, é por isso que é ele que tem que fazer esse failover entre regiões. E o Route 53 é usado para fazer esse disaster recovery que a gente fala. Então, disaster seria, por exemplo, isso, né? Caiu tudo em São Paulo, a gente precisa mudar todo mundo para os Estados Unidos, você vai fazer isso via DNS. E como é que se faz tudo isso? Com o uso de IPs elásticos, tá? Vou falar disso na próxima aula. Beleza? Então, era isso que eu tinha para te falar. Eu te vejo no próximo vídeo.